Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler pelo menos os 17 primeiros versículos desse capítulo. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se achava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Até o versículo 17, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui esta noite. E agora suplicamos que o Senhor nos dê graça para que consigamos entender a sua palavra, sermos edificados pela palavra do Senhor. E ao sairmos daqui, saiamos fortalecidos pela tua graça, fortalecidos na força do seu poder. Ó Deus, muito obrigado pela existência desta igreja aqui nesse lugar. Tantos anos, o Senhor com seu braço forte, o Senhor tem sustentado esse ministério, Senhor. Muito obrigado por aqueles que o Senhor tem levantado como líderes aqui nesse lugar. Obrigado por cada membro desta igreja. Glorifica, Senhor, o teu nome na vida desta igreja. Faz isso, é o que nós suplicamos. E fale conosco, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus amados irmãos, o tempo todo, o Espírito Santo ele tem nos fortalecido.
O fato, por exemplo, de estarmos aqui essa noite mostra a ação de Deus na nossa vida, sempre nos restaurando. Na verdade, nós temos essa necessidade de sempre estarmos sendo restaurados por Deus. Porque como pecadores que somos, a nossa tendência natural é nos afastarmos de Deus. Nós sempre precisamos de melhoras, nós sempre precisamos de restauração. E quando falamos sobre isso, esse texto nos enche o coração, porque ele é um exemplo de uma ação de Deus nesse processo de restauração, nesse caminho de restauração. É bem verdade que aqui nós temos vários discípulos envolvidos nesse texto, nessa história, mas eu gostaria que nós pensássemos em Pedro, até porque parece que todos nós, de alguma forma, nos identificamos com Pedro. É um personagem muito interessante da palavra de Deus e nós nos parecemos muito com ele. Ora ele está muito animado, ora desanimado. Ora pronto para poder responder e fazer as coisas, ora surpreende com ações que precisam ser exortadas e repreendidas, às vezes publicamente pelo próprio Senhor Jesus. Mas Deus, Ele, assim como fez com Pedro, Ele faz conosco, e há um caminho que a gente percebe que é esse caminho, o caminho da restauração. Eu queria pensar com os irmãos sobre isso à luz desse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu gostaria de destacar para os irmãos que Deus, nesse processo de restauração, e Ele faz isso comigo, e talvez esteja fazendo especialmente com alguém aqui essa noite. A gente prega, nós pregamos a palavra de Deus, a gente vem de diferentes lugares e muitas vezes não imaginamos o que o Espírito Santo de Deus está fazendo no coração de alguém aqui e ali. O que Deus está realizando entre nós individualmente. Mas eu gostaria que nós pensássemos então que nesse processo de restauração, em primeiro lugar, quando Deus trabalha em nós assim, Ele costuma nos ensinar quem é Ele, quem é Deus. Foi o que acontece ali naquele texto. Repare que no versículo 6 e 7, após a ressurreição de Jesus, e já era a terceira vez que Jesus aparecia aos discípulos, e apesar de ser a terceira vez, a gente percebe nitidamente que havia um abatimento na vida dos discípulos, de forma especial na vida de Pedro, um abatimento, uma tristeza. Parece que eles estão mesmo desanimados. Afinal, toda aquela expectativa que eles tinham parece que acabou, esfriou tanto. E eles voltam àquela antiga atividade. Eles tentaram pescar a noite toda, nada conseguiram. E aparece agora alguém lá na praia, dizendo: oi filhos, vocês têm alguma coisa aí de comer? Não temos nada. Então lança a rede aí desse lado direito do barco. E por alguma razão, apesar de terem passado horas tentando pescar e nada, eles lançam a rede. E quando a rede pesa, João, o discípulo a quem Jesus amava, é assim que ele falava dele mesmo, para não citar o seu próprio nome, ele diz para Pedro: olha, é o Senhor. Quando Pedro ouve é o Senhor, ele logo pula e vai ao encontro de Jesus. O interessante nesse texto, irmãos, nesses dois versículos, é que quando a rede pesa, parece que há uma retrospectiva na mente daqueles homens. Certamente eles se lembraram do primeiro encontro que tiveram com Jesus, descrito em Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa. A cena era muito parecida. Eles também não tinham conseguido pescar nada, e Jesus aparece ali, dá ordem para que eles lançassem a rede. Pedro diz: olha, nós tentamos nada, mas sob a sua palavra nós lançaremos a rede. E ele lança novamente a rede e os peixes estão ali. Há uma pesca maravilhosa, um milagre. E diante daquele milagre, Pedro fica tão constrangido que ele diz: Senhor, sai de perto de mim, eu sou um homem pecador. E Jesus diz: olha, daqui para frente você vai ser um pescador de homens.
Aquele foi o primeiro encontro que Jesus tem ali com aqueles homens. E a hora que a rede pesa, depois de 3 anos e meio, quase 4 anos, desse primeiro episódio, que a rede pesa, João se lembra daquele primeiro encontro e diz: olha, é o Senhor. Meus amados irmãos, para que nós nos sintamos restaurados, fortalecidos, nós precisamos nos lembrar quem é Deus. Quem é Deus? Os milagres que Deus já fez na nossa vida. Pensem bem, são 92 anos, por exemplo, de organização desta igreja. Imagine quantas maravilhas Deus já fez, na vida de quantas pessoas Deus já fez, quantas pessoas já passaram por aqui, quantas pessoas foram alcançadas com o evangelho da graça de Deus, quantas pessoas foram motivadas pelo Espírito Santo, após o cântico de um hino, após a mensagem anunciada, após conhecerem os irmãos, a comunhão dos santos, quantas maravilhas já aconteceram aqui. E para que nós nos sintamos renovados nesta noite, para que nos sintamos assim fortalecidos, nós precisamos sempre trazer à nossa mente quem é Deus. Por isso nós precisamos ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, sobre as coisas de Deus, para que essa nova geração saiba quem é Deus, o Deus tão maravilhoso, tão poderoso. Quando nós nos lembramos dos feitos do Senhor, nós nos sentimos fortalecidos, animados. É isso que acontece aqui, nesse processo de restauração. O Senhor Jesus faz um milagre muito parecido com aquele que Ele fez na vida daqueles homens alguns anos atrás, para que eles identificassem que o Deus maravilhoso, aquele Senhor que os alcançou, continuava sendo o mesmo. Nada tinha mudado, Deus é imutável. Quando a rede pesa, João conclui: olha, não tem jeito, só pode ser Ele. Eles estavam distantes, não dava, mas não tinha jeito. As circunstâncias apontavam, era Jesus. Talvez você esteja se sentindo, quem sabe, desanimado. As lutas da vida, as perspectivas não favoráveis. Não sei, quem sabe a fé é um tanto quanto enfraquecida. Às vezes as lutas fazem isso conosco. Mas nessa noite, irmãos, certamente não é à toa que Deus nos traz aqui, para que nós nos sintamos restaurados. E o caminho dessa restauração, em primeiro lugar, é nós nos lembrarmos quem é Deus. Mas olha só que interessante, em segundo lugar, quando o versículo 15 diz que depois deles terem comido, visto que era o Senhor Jesus, eles chegaram lá, comeram, e o Senhor Jesus então começa um diálogo com Pedro maravilhoso. Nesse caminho da restauração, agora o Senhor Jesus queria que eles entendessem, especialmente Pedro e nós esta noite, quem nós somos. E ele começa esse diálogo. Ele está reforçando a identidade de Pedro. Ele diz: Simão, filho de João. Eu achei interessante no começo do culto, quando o irmão leu o texto de Mateus, capítulo 16, porque é exatamente o que Jesus fez com Pedro aqui, nessa ocasião, foi lembrar daquele encontro que ele teve com Pedro, em que ele chama Pedro de Simão Barjona, Simão, filho de João. É como que o Senhor Jesus, para restaurar a vida de Pedro, começa a restaurar a identidade dele. Jesus o chama de Simão Barjona, Simão, filho de João. É como que o Senhor Jesus, voltando lá atrás, no início de tudo, para lembrá-lo quem ele é, para lembrar do seu chamado. Quando o Senhor o chamou, quando o Senhor Jesus fez aquela declaração, que através daquela confissão dele, ele iria fortalecer a igreja. Porque Pedro disse isso: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: Simão, filho de João. Naquele momento em que o Senhor Jesus o chama de forma tão forte, é exatamente isso que Jesus agora faz com ele.
O Senhor Jesus está reforçando a identidade dele, meus amados irmãos. Em nome de Jesus, que nós sintamos o Senhor falar conosco hoje, quem nós somos. Nós temos uma identidade, nós temos uma história, nós temos um chamado. Se nós fôssemos aqui, olha, cada um conte a sua história, quando foi que o Senhor o chamou? Nós temos uma história, o que Jesus está fazendo com Pedro, e fez naquela ocasião, foi restaurar a identidade de Pedro. É tão bom, irmãos, quando nós temos a nossa identidade firmada, que nós sabemos quem nós somos. Isso é muito bom. É tão triste quando os familiares têm que lutar com alguém da casa que tem o mal de Alzheimer. Porque uma das coisas tristes é isso, a pessoa amada não reconhece, não se lembra de fatos marcantes, não reconhece a filha, não reconhece o filho, não reconhece as pessoas, parece que perde a identidade. Isso é triste, talvez seja a parte da enfermidade mais triste, porque a pessoa perde a sua identidade, não sabe quem na verdade ela é. Espiritualmente falando, irmãos, nós temos a nossa identidade, faz parte da nossa restauração. Diariamente o Senhor Jesus quer que tragamos à nossa mente e ao nosso coração a certeza de quem nós somos, as convicções que nós temos, que farão com que as nossas emoções sejam tratadas por Deus. Porque os irmãos sabem, o tempo vai passando e nós vamos ficando doentes. Não só fisicamente, mas nós vamos ficando doentes emocionalmente. E nessa hora, é muito bom que nós nos lembremos e tenhamos as nossas convicções, para que as nossas emoções sejam tratadas. O que Jesus está fazendo com Pedro é restaurando a vida daquele homem. Já era a terceira vez que Jesus aparecia para eles, mas eles estavam desanimados. Eles precisavam ser restaurados. Talvez você possa ter muitos anos de fé cristã, mas precisa ser restaurado. Quem sabe o seu coração já não vibra mais com as coisas de Deus. Quem sabe você está entristecido, espiritualmente frágil, fraco. Mas ninguém vem a um lugar desse aqui por acaso. A gente sai da nossa casa, vem até um lugar desse aqui, os adolescentes que estão aqui, os jovens, os adultos. Nós sabemos que alguém só vem a um lugar desse por causa da graça de Deus. Porque Deus está nos restaurando. Ele não desiste de nós. É necessário que nós nos lembramos quem nós somos, irmãos, constantemente. Se o jovem se esquecer quem ele é lá na universidade, vai ser terrível. Se o adolescente se esquecer quem ele é lá na escola, vai ser terrível. Se os casais se esquecerem quem eles são, vai ser terrível na família. Por isso que Deus, com o seu Espírito Santo, está sempre nos restaurando. Em terceiro lugar, queridos, nesse caminho da restauração, é necessário nós nos lembrarmos como nós somos. E aqui é uma parte mais sensível. Nesse diálogo que tem Jesus com Pedro, Jesus pergunta 3 vezes para ele. Todos nós já lemos esse texto e a gente fica estupefato quando lê esse texto, porque a gente fica pensando, nossa, que tremendo é isso. O Senhor Jesus perguntou 3 vezes, será que tem a ver com as 3 vezes que ele traiu a Jesus, negou Jesus? A gente não tem condições de ler esse texto sem se lembrar o que Pedro fez. Meus amados irmãos, ainda que fosse tão sensível para Jesus restaurar a vida daquele homem, para que Jesus restaure a nossa vida, ele precisa tocar numa parte sensível da nossa vida. Como somos?
E como somos? Somos pecadores. Somos frágeis. Meus amados irmãos, não foi uma, não foram duas, foram várias vezes que Pedro se mostrou forte, decidido. Na mais emblemática, Jesus diz para os discípulos: olha, eles vão me ferir e todos vocês vão ser dispersos. Pedro disse: não, comigo não. Todos podem, mas eu não. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você já terá me traído 3 vezes. Ele disse: não, eu não. Jesus não discutiu com ele. Jesus sabia. E antes que o galo cantasse naquela madrugada, ele já tinha traído Jesus 3 vezes. Meus irmãos, Jesus toca nessa parte sensível na vida de Pedro e faz isso conosco aqui essa noite, porque é necessário que nós nos lembremos que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós pecamos, irmãos, por palavras, pensamentos e ações. Nós pecamos até quando estamos dormindo, nós pecamos. Nós pecamos no ambiente de culto. É impressionante a nossa tendência pecaminosa, irmãos. Nós pecamos quando pensamos de nós mais do que convém. Nós pecamos quando pensamos em outras pessoas e julgamos as pessoas. Nós somos pecadores, irmãos, terrivelmente pecadores. Mas para que sejamos restaurados, Deus precisa tocar nessa parte sensível da nossa vida e mostrar como nós somos. E ele pergunta: Pedro, aliás, voltando lá naquele começo, ele diz: Simão, filho de João. Ele fica repetindo a mesma expressão para mostrar para Pedro que para ele, Pedro era o mesmo. Quando ele o encontrou pela primeira vez e o chamou assim, filho de João, Simão Barjonas, filho de João. Meus amados irmãos, nós somos pecadores e Pedro precisava sentir, mais uma vez, ainda que fosse tão desconfortante, que ele era um pecador. Por isso a Bíblia diz que ele se entristeceu. Ele ficou triste. 3 vezes Jesus pergunta. Na terceira vez a Bíblia diz que ele se entristeceu. E a Bíblia diz que ele ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes para ele: que insistência é essa? Será que não acredita em mim? Por quê? Ele ficou triste. Agora, irmãos, repare que coisa interessante. Talvez em milhares de templos, neste mesmo horário, os pregadores estão insistindo com as pessoas para que elas fiquem alegres. E eu, como um subversivo, eu queria dizer para os irmãos que eu gostaria muito que você ficasse triste. A tristeza segundo Deus. Porque segundo o apóstolo Paulo, a tristeza segundo Deus nos leva ao arrependimento. A tristeza segundo o mundo não. Leva à morte. Mas a tristeza provocada em nós pelo Espírito Santo gera vida, gera arrependimento. E é o que Jesus fez com Pedro. Essa tristeza que Pedro sentiu foi boa, muito boa. É a tristeza que gera arrependimento. É a parte sensível onde Deus quer trabalhar conosco para nos restaurar. Nós precisamos entender que somos pecadores e ficarmos tristes. A tristeza do Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. É essa ação do Espírito Santo na vida do pecador, fazê-lo sentir triste por causa dos seus pecados, constrangido. Isso é a ação do Espírito Santo. Essa tristeza leva ao arrependimento. Eu quisera que todos nós
se sentisse triste nessa noite por sermos pecadores, essa tristeza leva ao arrependimento. E é o caminho da restauração. Quando nós olhamos para nós mesmos e temos que pedir perdão para Deus, contrição, como nós somos. Finalmente, irmãos, em quarto lugar, esse texto que ensina sobre o caminho da restauração nos faz entender o que devemos fazer. Porque o Senhor Jesus está restaurando a vida daqueles homens, de forma especial a Pedro, que é um arquétipo para nós, um modelo, assim como Ele está fazendo conosco hoje, fazendo com que nós nos lembremos quem é Deus, fazendo com que nós nos lembremos quem nós somos, como somos e o que devemos fazer. Ele está restaurando a vida de Pedro, assim como Ele pode restaurar a nossa vida, o nosso ministério. Quando Ele chamou Pedro, Ele diz: você vai ser um pescador de homens. Mas ele estava tão desanimado, tão abatido. Mesmo depois de 3 vezes Jesus ressurreto ter aparecido para ele, ele está triste, inativo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, cuida do rebanho, pastoreia as ovelhas. Jesus repete isso para ele. Porque nesse caminho da restauração, irmãos, é necessário que nós nos lembremos que nós temos missão. Missão. Tem um cântico que nos lembra isso, que nós corríamos, que muitos corriam bem, que hoje estão longe. Fazíamos muito, nós estávamos querendo fazer, anunciávamos e de repente, um abatimento. É necessário que nós nos sintamos fortalecidos pela graça de Deus, para que nós continuemos a fazer o que nós temos que fazer. A vida passa depressa demais. Não dá para ficar perdendo muito tempo, nós temos missão. Então, se Deus chama um jovem aqui, um adolescente, o coloca na universidade, e ele vai ser um administrador, um economista, um médico, Deus o chama para que ele seja um missionário onde ele for. Deus quer que nós, os jovens, constituamos famílias que temem a Deus, e enfrentemos a diversidade deste mundo que luta contra a família. Nós somos igreja em missão. Nós temos o que fazer. Deus não implantou uma igreja aqui neste lugar, nesse bairro tradicional da cidade, sem propósito. E nesta noite, uma noite de restauração, de reavivamento espiritual na nossa vida, Deus quer que nós nos lembremos quem é Deus, os milagres que Ele já fez na sua vida. Você pode contar os livramentos, aquele acidente que você teve, as pessoas olharam para o seu carro e pensaram: morreram todos. Você disse: não, graças a Deus não, você sobreviveu. Enfrentou uma enfermidade terrível. Você pensou: é o fim. Mas por graça e misericórdia, você enfrentou o tratamento e hoje você veio aqui cultuar a Deus. Quantos milagres Deus já fez! É necessário que nós nos lembremos disso. Associado a nossas fragilidades, quem nós somos, a nossa identidade, quem nós somos, as nossas fragilidades, como somos, e a nossa missão, o que nós devemos fazer. Eu quero concluir, irmãos, esta meditação fazendo algumas aplicações. A primeira é esta: que nesse caminho da restauração, nós precisamos nos lembrar de quem é Deus, dos feitos de Deus. A outra aplicação é que é necessário rever a consciência da nossa insuficiência.
Nós não podemos perder o nosso senso de insuficiência, porque senão nós vamos começar a ser vaidosos demais. Como um adolescente que, quando começa a adolescência, olha para o espelho e diz: eu sou o adolescente, eu sou a pessoa mais linda do mundo. Ou alguém que olha para si mesmo e diz assim: eu sou o mais inteligente do mundo, eu sou o melhor. E o mundo todo dizendo: não, você diga que você é o melhor, você é especial. As religiões querendo que as pessoas se sintam cada dia poderosas, como se fossem autossuficientes. E a Bíblia dizendo que nós precisamos sentir a nossa insuficiência, a nossa total dependência de Deus, porque nós não somos capazes por nós mesmos. Nada que você tem por você mesmo. Tudo foi dado, tudo. Não há nenhuma bênção que você conquistou com a sua própria capacidade, nada. Nem o seu trabalho, nem a sua saúde, nem a sua beleza, nem a sua inteligência, nada, nem o seu dinheiro, nada. Não há razão de vanglória, porque tudo que temos foi dado. O senso de insuficiência é necessário para que nós sintamos essa restauração de Deus. Ele vai mostrar para nós isso, porque vai nos manter no lugar que nós precisamos estar. E finalmente, irmãos, como parte integrante nesse processo de restauração, está o recomeço, rever as primeiras obras, cumprir a missão. É necessário voltar à prática das primeiras obras, começar de novo, voltar ao primeiro amor. Deus sempre insiste conosco nisso. Concluindo, meus irmãos, no caminho da restauração, é hora de recomeçar, porque o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente, será sempre o mesmo Deus. Somos o que somos pela graça de Deus. Deus nos chamou e nos deu propósito. Deus nos deu missão. E se assim é, nós precisamos mesmo de restauração, porque o tempo vai passando rapidamente. A vida é como um breve pensamento, é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E nós precisamos cumprir a missão. Que Deus nos abençoe e nos dê graça, que você se sinta restaurado pela palavra de Deus, que você sinta o Espírito Santo de Deus na sua vida, lembrando a você da necessidade desse reavivamento espiritual, dessa restauração espiritual. E qual que é o caminho? Lembre-se quem é Deus. Lembre-se quem somos nós, quem é você. Lembre-se como somos. E lembre-se o que nós devemos fazer. E assim, irmãos, nós vamos prosseguir pela graça e misericórdia de Deus. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família e que nós saiamos daqui restaurados pela graça de Deus. Amém? Fique em pé se você puder. Senhor, nós louvamos o Teu nome pelas inúmeras manifestações do Seu amor para conosco. Te louvamos por tudo que o Senhor já fez na nossa vida e também Te louvamos por aquilo que o Senhor ainda fará na nossa vida, Senhor. Porque o Senhor é bom, o Senhor é sempre bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a tua fidelidade. Reconhecemos que não somos o que deveríamos ser, mas pela tua graça somos o que somos. E aqui estamos para adorar o teu nome, Senhor. Deus, ajuda-nos para que sejamos mais parecidos com Jesus e dá-nos forças
para cumprirmos a missão, que é a glória do Seu nome através da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos graça. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.